Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Irmãos, hoje eu quero deixar um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 13 em diante. Eu gostaria também que os irmãos estivessem compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo no canal, tocando no sininho que está aí abaixo do vídeo e dando o seu like. Compartilhe os vídeos do canal Minuto de Fé com Elis Pereira. A palavra de Deus, ela nos diz em 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Aqui é uma passagem do profeta Eliseu, quando o rei da Síria manda cercar a cidade para trazer a ele o profeta Eliseu, porque a Síria estava em guerra com Israel e Eliseu frustrava os planos do rei da Síria, que todas as vezes que eles armavam alguma cilada contra Israel, então Eliseu avisava o rei de Israel. Então o rei da Síria ficou sabendo disso e mandou cercar a cidade para trazer Eliseu até a presença dele, do rei. Porém, o moço, o servo de Eliseu, Geazi, ao levantar cedo, ele vê a cidade cercada e ele desespera, porque ele vê um grande exército cercando a cidade. Assim também, muitas vezes, nós nos vemos cercados por exércitos, muitos problemas, muitas dificuldades. Então, quando nós olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades, nós desesperamos, como o servo de Eliseu desesperou, quando ele viu aquele grande exército. Então, muitas vezes, os problemas que cercam as pessoas, que te cerca cada um de nós, às vezes nos desespera porque nos sentimos pequenos diante daquela dificuldade, daquele grande exército que se levantou. Às vezes o inimigo manda de manhã na sua vida um grande exército para batalhar contra você. Mas esse exército não é páreo para o exército de Deus. Então, em seguida, no versículo 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa é a providência de Deus para a sua vida. Um grande exército está acampado ao seu redor. Então você não precisa temer quando vier o exército desse mundo, o exército de Satanás, com seus problemas, com as suas dificuldades, para te confrontar. Porque com certeza o Senhor tem um exército à nossa disposição. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, estão nos protegendo. Assim, quando Deus abre os olhos de Geazi e ele vê aquele grande exército ao seu redor, carros, cavalos de fogo dos céus que estavam ali os guardando, ele pode ver que Deus estava cuidando dele. A seguir, no versículo 18, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade.
segue-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. Então Eliseu, com a sabedoria que Deus lhe havia dado, cegou aquele exército, espiritualmente falando, e os levou a outro lugar, e os entregou na mão do rei de Israel. O rei de Israel, a seguida, no versículo 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem essa cidade. Segue-me, guiar-vos-ei ao homem que buscai, e os guiou a Samaria. Levou a Samaria ao rei de Israel. Sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Isso é o rei de Israel perguntando a Eliseu se devia matar aquele exército. Mas ele disse, no versículo 22, não os ferirás. Ferias tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Pões diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Então, a partir daí, Eliseu teve misericórdia daquele povo, daqueles soldados, porque o rei de Israel ia matá-los, mas os alimentou e os mandou para seu senhor. Então eles viram a providência de Deus, eles viram o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Então assim é Deus para com a nossa vida, Ele cuida de nós. Independente das situações, independente dos problemas, o exército do Senhor está cuidando de nós. E assim, muitos estão cegos espiritualmente, como Geazi estava. O próprio Senhor Jesus, várias vezes, ele abriu os olhos de cegos e dando-lhes entendimento, dando visão. Muitos buscavam do Senhor, como Bartimeu, que clamou quando viu Jesus chegando com a multidão, mesmo que falassem para ele se calar, mas ele gritava, ele clamava pelo nome de Jesus, e Jesus lhe abriu os olhos, e ele viu. Em muitas outras ocasiões, Jesus abriu olhos de cegos. Assim nós, quando clamamos ao Senhor, Ele abre os nossos olhos para que nós vejamos a glória, nós vejamos o poder de Deus que tem cuidado de nós dia após dia. Assim é na sua vida, assim é na vida de cada um. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos abrir os nossos olhos espirituais e entender que Deus cuida de nós. Ele está cuidando de nós em todo tempo, seja na doença, seja em qualquer tribulação financeira, seja conjugal, seja em qualquer área da sua vida. Deus, Ele vê todas as coisas e tem cuidado de nós. Então, peçamos ao Senhor que Ele abra os nossos olhos, que Ele venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, venha nos ajudar a entender o seu cuidado, a sua provisão. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o teme e os livra, porque os anjos de Deus estão cuidando de nós. Nós precisamos ter fé, confiar em todo o tempo, saber que o cuidado de Deus é sem fim na nossa vida. Então, que nós possamos cada dia mais buscar do Senhor esse entendimento. Como Geazi teve os olhos abertos, nós também possamos ter os nossos olhos espirituais abertos e conhecer mais do Senhor a cada dia, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer as suas Escrituras, conhecer os mandamentos do Senhor para a nossa vida. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa te dar entendimento, que essa palavra possa te orientar, que você venha sempre buscar na palavra do Senhor conhecimento, venha buscar mais saber os propósitos do Senhor para a sua vida, para que você não fique à beira do caminho,
como Bartimeu estava, porque Bartimeu estava ali à beira do caminho, mas quando Jesus passou, ele clamou e Jesus veio e lhe abriu os olhos e ele viu. Assim nós precisamos ver, nós precisamos conhecer mais de Jesus. Que o Senhor abençoe cada vez mais a sua vida, que você tenha essa sabedoria dos céus, do Senhor Deus na sua vida, cada dia mais. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus Cristo, que nunca falte as bênçãos do Senhor e a sua visão espiritual esteja sempre aberta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.